Shalom, shalom, queridos. Tenha um dia bendito, cheio de experiência com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a pessoa do Espírito se revele para você todos os dias da sua vida, com uma nova experiência, com um novo tempo, porque Deus é um Deus que se renova a cada manhã. Então aquilo que serviu para ontem, talvez já não vai servir mais para hoje. Então que você tenha cada dia um dia bendito e cheio de experiências com o Espírito Santo. Amém? Queridos, no devocional de hoje, eu queria estar compartilhando com vocês no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 1. Abre aí a tua Bíblia, porque diz assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não a faz conhecida? Queridos, o livro de Provérbios, escrito aí na maioria da sua parte por Salomão, ele está querendo falar sobre a sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio que teve nessa terra, segundo a própria palavra. E ele terminou mal. Então eu quero te dizer que a sabedoria não basta tê-la, mas você precisa exercer a sabedoria que há. Porque a sabedoria é uma pessoa e nós temos a sabedoria, cada um de nós temos a sabedoria dentro de nós. Mas a sabedoria, ela precisa ser vivida, ela precisa ser obedecida e praticada, tá? Salomão, ele começa muito bem, mas ele terminou mal. Ele mesmo disse: melhor é o fim do que o começo, porque ele entendeu que é melhor você terminar bem do que começar bem. Então eu quero te convidar, independente do que aconteceu até hoje, que a partir daqui até o fim, ou até depois do fim, que a gente sabe que não é o fim, você possa andar em sabedoria. E a sabedoria, ela passa por um processo, meu irmão. A sabedoria, como diz no Provérbios, o entendimento não pode ensiná-la, não pode revelá-la. Por quê? Porque a sabedoria, meu irmão, ela está no fazer e não no saber, tá? A sabedoria, ela clama pelos filhos, ela clama por ser executada. A sabedoria, ela foi desenvolvida, queridos, para que haja uma união entre o entendimento humano e o que vem do céu, a sabedoria do céu. Por quê? Porque o entendimento em si só, ele não produz frutos, tá? Você pode estar até com obesidade de entendimento. Isso é um problema, porque você não consegue executar nada. Porque melhor é fazer o pouco que se sabe do que ter muito conhecimento e não saber executá-lo, não ter a sabedoria para colocar em prática. Então, nesse devocional, querido, eu quero te convidar, te mostrar, falar para você a importância de executar tudo que você tem aprendido. Eu quero te dizer, querido, que é melhor você conhecer a palavra aos poucos e executá-la com temor do que você querer ler a Bíblia inteira em pouco tempo e não colocar nada em prática. Porque aí a gente começa a se tornar um religioso, aquele que sabe muito, quer que os outros fazem, mas a gente mesmo não faz. Isso é o maior perigo da humanidade, porque Cristo, querido, ele era contra um tipo de pessoa, e era os fariseus hipócritas, aqueles religiosos que detinham do conhecimento e não praticavam ele. Isso é o maior perigo. Hoje nós temos uma abundância em conhecimento devido às redes sociais, devido aos canais de pesquisa, devido à praticidade da comunicação. Então nós temos hoje um acervo muito grande de conhecimento, mas o perigo é você não colocar em prática. Então eu quero te dizer que a sabedoria é uma pessoa e ela precisa estar engajada naquilo que você tem recebido como entendimento. Quero te convidar para que nesse dia e que daqui para frente você pare, você estabeleça alvos para você alcançar segundo o que você tem aprendido da palavra de Deus dentro da tua profissão, dentro do teu propósito, daquilo que Deus te chamou para fazer, querido. Porque acredite, é melhor você terminar bem do que começar bem, tá? No começo quando nasceu novamente, o Senhor nos deu uma nova vida. Foi a salvação em Cristo Jesus e foi pela fé. E agora, queridos, para a gente caminhar nesse lugar,
que é aonde a sabedoria entra, porque a salvação não depende da sabedoria, a salvação é graça de Deus. Agora o caminhar, agora a manifestação do reino de Deus que é chegada, ele está ligado com a sua busca da sabedoria. A Bíblia nos ensina, queridos, que Deus escondeu um tesouro dentro de um vaso de barro, e esse tesouro está escondido. Existem parábolas que dizem que onde tem uma terra e está escondido esse tesouro, que vale de qualquer forma você comprar para escavar e achar esse tesouro. Provérbios, o próprio livro de Provérbios vai dizer que mais vale a sabedoria do que qualquer ouro e prata nessa terra. Então, queridos, a Bíblia vai nos ensinar a você trocar tudo que você tem pela sabedoria. Entenda o tamanho da importância da sabedoria. A sabedoria está ligada numa conexão do que é divino e do que é o entendimento humano, em executar isso com excelência, segundo a vontade, o propósito de Deus para a vida de cada um. A minha oração, querida, é que você venha acessar a sabedoria e gastar o que você tem e o que você pode com a sabedoria que vem dos céus, porque aqui na terra não há tesouro maior do que a sabedoria de Deus. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia em nome de Jesus.